Olá, pessoal, bom dia. Então, hoje vamos dar continuidade ao estudo da eletricidade. E hoje vamos falar sobre circuitos elétricos, né? Que é um sistema fechado em que é constituído por vários elementos, os quais vão permitir que ocorra a passagem de corrente, né? Nesse caso, corrente elétrica. E o primeiro que a gente vai ver hoje é o resistor, tá bom? Então, nós temos aqui uma representação de um circuito fechado, em que vai ter a passagem de corrente. Então, nós temos aqui um dos fios, né? Com polo positivo, outro fio com polo negativo. Ou seja, eu tenho uma fonte que vai permitir com que ocorra uma diferença de potencial. Então, a gente já viu até nas aulas passadas o que é isso. Então, essa diferença de potencial, né, da fonte vai fazer com que fique uma região com falta e uma região com excesso. A gente sabe que, no maneira real, quem movimenta são as cargas elétricas negativas. Obviamente, a gente viu que o sentido real da corrente é sair do polo negativo em direção ao polo positivo. Só que a gente vai usar o sentido convencional, que é a corrente saindo, né? As cargas, os portadores de carga saindo do polo positivo em direção do polo negativo. Então, o que a gente vai ver aqui, ó? A corrente está passando por esse fio condutor, né? Por esse sistema, do polo positivo para o polo negativo. Só que no caminho, né? Dessa minha corrente, eu tenho um elemento, que o primeiro que a gente está vendo aqui é o resistor. Então, esse resistor, o que ele faz? De maneira bem resumida. Ele vai usar a energia elétrica, certo? Que vai ser aí fornecida para alguma fonte. E ele vai transformar essa energia em calor. Então, esse é o principal funcionamento de um resistor. Então, o que vai acontecer, ó? Eu tenho aqui uma determinada quantidade de tensão, ou seja, de corrente passando. Aí, essa corrente chega, né? Aqui no início desse resistor. Esse resistor, ele é um aparelho elétrico que tem dificuldade, ou seja, ele dificulta essa passagem de corrente. Logo, a corrente, quando passar por ele não vai passar de uma maneira livre, ou seja, é como se eu tivesse uma mangueira e nessa mangueira você tivesse apertando uma das extremidades. Então, você observa que a água vai vir, quando chegar em uma região, nesse caso, eu vou chamar que é a região do resistor, essa água, né, da analogia que a gente está fazendo, ela vai ter dificuldade de passar, porque tem algo prendendo, né, ao fluxo normal da água, ou seja, a água vai sair, né, com menor intensidade. Então, o resistor ele tem essa funcionalidade, ele dificulta a passagem de corrente. Então, vamos colocar aqui, ó. Aí, quando ele apresenta essa dificuldade, a corrente vai passar, só que com mais dificuldade. Logo, quando ela sair aqui, ela vai sair com um valor diferente. Certo? A gente tem até uma equação que relaciona isso, olha. A resistência, ela é diretamente proporcional à tensão, ó. Eu vou ter tensão dividido pela corrente. Então, a resistência, ela relaciona esse quociente aqui, que é tensão e corrente. Então, analisa aqui, ó. Se esse resistor, ele apresentar muita dificuldade, por exemplo, ó, muita mesmo dificuldade de passagem de corrente, o que acontece com a carga? Ela diminui. Aí, o que é interessante falar sobre isso é,
Quando ocorre esse processo, né, que é quando a corrente passa por ele e ele apresenta essa dificuldade, eu disse anteriormente que ele vai fazer o quê? Vai fazer com que essa corrente ela venha a ser transformada em calor, ou seja, em energia térmica. Então, eu vou até explicar para vocês agorinha como é que isso ocorre. Mas antes disso, vamos ver se vocês entenderam isso, ó. Eu tenho essa mesma representação nesses 3 esquemas aqui, tá bom? Ó, eu tenho aqui um circuito, certo? Em que nós temos aqui uma tomada. E essa tomada, ela tá ligada lá na sua companhia elétrica, tá bom? E nós temos esse táxi. Então, esse táxi, ele tá levando um passageiro, tá bom? Que nesse caso aqui é a corrente elétrica. E aí, esse passageiro, né, vai ser levado por esse fio, correto? E aí, quando ele entrar por esse fio, ó, ele tá vindo. Aí nós temos a situação B. E essa corrente, ela vai chegar nesse resistor. E quando ele chega nesse resistor, o táxi vai deixar a energia, né? Vai deixar essa energia. E essa energia, quando ela passa nesse resistor, o que vai acontecer? Vai ocorrer o processo, né? A transformação de efeito Joule. Por isso que a gente tem agora aqui o filamento mais vermelho, né? Mais incandescente. Então, é isso que vai acontecer. Então, eu tenho aqui, ó, a corrente elétrica vindo, né? Aí, vai passar por esse resistor vai, né, sofrer uma transformação de energia, porque a corrente aqui, ela não vai passar de maneira livre, ela vai ter resistência, né? E aí, essa resistência vai ser convertida em energia térmica, que é o conhecido efeito Joule. E aí, o que vai acontecer? Vai aquecer esse filamento, né? Por isso que a gente tá vendo aqui ele mais vermelho. E aí, depois, né? O táxi, ele vai pegar mais corrente elétrica, certo? Esse é o principal funcionamento de todos esses aparelhos elétricos que a gente já até falou anteriormente, tá bom? Então, vamos só entender como é que é, então, essa transformação de energia, porque isso aqui é energia elétrica. Passou pelo resistor, ocorre esse efeito Joule, ou o nome que a gente pode dar é a questão de energia térmica, certo? Por que, então, que isso acontece? Então, nós temos aqui até esse mesmo exemplo, ó. Eu tenho aqui o elétron, né? Que ele vai atravessar esse material. Então, ele vai atravessar aqui, por exemplo, esse resistor. Aí, o que tá acontecendo aqui, ó? O elétron vem, ao atravessar esse material, ele vai apresentar dificuldade, ó, tem várias moléculas, então ele vai começar, ó, a colidir com essas moléculas. Aí, colidir com uma, com a outra, ou seja, um movimento desordenado. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui é o elétron, então ele vai começar a colidir no material. E aí, quando ocorre essa colisão, vai aumentar a agitação térmica dessas moléculas, certo? Consequentemente, né, com o aumento dessa agitação, vai ocorrer o aumento de temperatura. E aí, vai ter calor. E aí, esse calor, ele vai ser transmitido, nesse caso, ao redor desse material. Então, é isso que tá acontecendo, ó. Como a gente tá vendo até aqui, ó. O táxi vem com a corrente, vai passar pelo resistor. Ao passar por esse resistor, é como se fosse, por exemplo, ó, o táxi tá vindo tranquilamente. Aí, quando ele chega aqui, eu tenho, como por exemplo, um congestionamento. Logo, ele vai passar bem devagar. Ou seja, tá tendo dificuldade de movimentação dessa carga. E aí, ó, quando ele passa por esse filamento,
esse filamento ele vai, né, transformar essa energia elétrica em energia térmica, por causa das colisões aí. Lembra do trânsito? E é o efeito que a gente chama e denomina, nesse caso, o efeito Joule. Então, todo o equipamento que, ao ser ligado em uma fonte elétrica, ele aquece, o efeito que relaciona nesse movimento aí é o efeito Joule. Então, recapitulando, o resistor, ele tem, então, essa funcionalidade, tá bom? Pegar a energia elétrica, porque para ele funcionar, ele precisa ter uma fonte, que é essa fonte aí é a energia. Ele vai apresentar dificuldade de passagem dessa energia, que é por isso que vai ter, como a gente viu aqui, ó, a transformação de energia elétrica, né, ó, em térmica, que é o conhecido efeito Joule. Como é então que a gente vai poder mensurar, né, esse cálculo? Então, a resistência, ele é igual a tensão, ó, até botar aqui, ó, tensão. E o I é corrente. Então, sempre que eu tenho um resistor com maior resistência, ou seja, ele é aquele que apresenta muita dificuldade de passagem de corrente, ó, quanto maior a resistência, maior vai ser a tensão necessária, né? Consequentemente, menos carga eu vou ter aí passando nesse fio. Então, inicialmente é isso. Então, o primeiro elemento é o resistor. Outra coisa importante falar sobre isso é que existem vários tipos de resistor, certo? Então, vocês vão ver aí que cada resistor, ele apresenta, né, o quanto de corrente ele deixa passar. Então, ele apresenta dificuldade de passagem de corrente. Então, dependendo da funcionalidade que você quer, eu vou ter um tipo de resistor adequado, certo? Então, na próxima aula, a gente vai continuar falando desses elementos, porque esse é o primeiro. Então, só para finalizar, o que é isso aqui, ó? Analisa. Se eu tenho determinada quantidade de corrente passando, então eu tenho uma tensão nessa extremidade aqui do resistor, e eu vou ter uma outra tensão aqui, né, ó? Viu que a tensão é diretamente proporcional à quantidade de corrente, né, de carga. Então, se eu tenho mais carga, eu tenho mais tensão. Se aqui eu tenho menos carga, eu vou ter menos tensão, certo? É como se eu tivesse aqui, ó, só para você entender o que é, então, essa diferença de potencial, é como se eu tivesse um vidro cheio de água, então, de um determinado volume de água, e aí você vai pegar e colocar essa água num copo. Então, o que é a diferença de potencial? É a subtração aí que a gente tem de quantidade desse líquido. Levando em consideração que a gente tá vendo aqui, ó. Eu tenho, nesse caso, você pode ser ter uma jarra de vidro, ele tem mais volume de corrente, que era aqui, ó. Aí, quando ele passa pelo resistor, eu vou ter uma diferença de tensão, porque o resistor ele vai me tirar aí uma quantidade de carga. Logo, eu vou ter uma tensão menor depois. Então, essa diferença aí vai ser o que eu tinha antes e o que eu tenho depois. Mais adiante, a gente vai falar melhor sobre isso, né? Qual a influência, então, dessa tensão. O que tem que estar na sua mente é, após o resistor, né? A minha tensão, ela vai mudar, porque eu vou ter menos carga passando. Como é que você vai relacionar isso aqui, ó? Resistência é tensão pela carga. Quando você fizer esse quociente, você encontra o quanto de resistência. Então, quanto de dificuldade de passagem de carga, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai continuar falando dos elementos que constituem, né, o meu circuito elétrico. Então, até mais!